bem, galera, vamos então para mais um exemplo de distribuição eletrônica. Eu tenho aqui o ferro com o número atômico 26. Professor, mas a distribuição eletrônica se refere à distribuição dos elétrons. E aí, o que o número atômico tem a ver com isso? Olhe para essa representação aqui. Ela significa dizer o seguinte, que o ferro tem um número atômico igual a 26, ou seja, ele tem 26 prótons dentro do seu núcleo. Mas ela também indica para a gente que o ferro ele está neutro, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, o número de prótons, nesse exemplo, está igual ao número de elétrons. Portanto, ele vai apresentar 26 elétrons. Vamos então fazer a distribuição eletrônica desses 20 elétrons dentro desse esquema do Linus Pauling. Como eu falei para vocês, a gente vai obedecer rigorosamente a ordem das setas. E aí a gente começa pela casinha 1S. Vamos colocar então, vamos encher cada casinha até completar esse número aqui de elétrons, beleza? Então a gente coloca 2 elétrons no subnível 1S. Depois a gente coloca mais 2 elétrons no subnível 2S. Professor, acabou essa setinha? Vamos para a terceira, vamos para a próxima. A gente coloca mais elétrons aqui nessa próxima casinha aqui. Quantos elétrons essa casinha pode comportar? 6 elétrons. Lembra que o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Então colocaremos mais 6 elétrons aqui. Depois a gente vai partir para onde? A gente vai partir para cá? Não, a gente vai obedecer a ordem dessa seta. Depois do subnível 2P, nós iremos para o próximo subnível dentro dessa setinha aqui, que é, no caso, 3S. Colocaremos 2 elétrons aqui. Depois a gente vai para a próxima seta. Qual é a próxima seta? Essa aqui, em que a primeira casinha dessa próxima seta é essa aqui. Então a gente vai usar o subnível 3P. A gente vai colocar 6 elétrons, vai preencher o subnível P com 6 elétrons. Até aqui a gente usou quantos elétrons? Quantos elétrons a gente distribuiu até agora? 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18. Então até aqui nós distribuímos 18 elétrons. Vamos prosseguir. Então nós fizemos aqui 3S2, depois 3P6, e agora, professor, nós iremos continuar. A próxima casinha a ser usada será a 4S2. Nós iremos colocar 2 elétrons aqui. Professor, e agora? A gente vai para onde? A gente vai para a próxima seta. A próxima seta, a primeira casinha dessa próxima seta é essa aqui, ó. Professor, não é essa aqui não? Claro que não. A seta não está apontando aqui para baixo, então quer dizer que ela começou aqui em cima, ó. Então, daqui de cima, a primeira casinha que a gente vai usar é a 3D. Então, nós colocaremos aqui quantos elétrons nesse subnível 3D? Nós colocamos até agora 10, 12, 18, 20. Faltam ainda 6 elétrons. Ainda faltam 6 elétrons, que nós colocaremos aqui nesse subnível D. Mas, professor, pode? O subnível D comporta no máximo 10 elétrons. Tudo bem, não tem problema. A gente não pode colocar 11 elétrons aí, mas a gente pode colocar menos que 10. A capacidade máxima do subnível D é 10 elétrons. Qual é o subnível mais energético dessa distribuição aqui? Ele é o subnível que aparece por último na tua distribuição eletrônica. Portanto, ele será esse aqui, ó, 3D6. Esse é o teu subnível mais energético. E a camada de valência? A camada de valência é aquela camada com o maior valor numérico da tua distribuição eletrônica. E para conhecer a camada de valência, tu vais olhar para os números que antecedem as letras. Ok? Olhando para esses números, o maior número que tu vais observar é o número 4. Portanto, 4 é o número da tua camada
de valência. Que equivale à camada N. Tudo bem? E dentro da camada de valência, você escreveu um subnível, ok? O último subnível da camada de valência que você utilizar na sua distribuição eletrônica será conhecido como subnível mais externo, tá bom? Nesse caso, nesse exemplo, nós só utilizamos um subnível, que nesse caso foi o 4S2. Esse subnível, portanto, será conhecido como subnível mais externo. Bem, para esclarecer melhor essa diferença entre ordem de energia e ordem de camada, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês entenderem, ok? O primeiro exemplo é o exemplo do estrôncio, com número atômico 38. Levando em consideração que ele está no estado fundamental, ou seja, está neutro, o número de elétrons será igual ao número de prótons, ou ao número atômico. Então a gente vai fazer a distribuição desses 38 elétrons aqui, então, ok? 38 elétrons. A gente vai levar em consideração que o número atômico é igual ao número de elétrons. Então a gente começa aqui obedecendo a ordem de Linus Pauling, essa sequência em vermelho aqui, é a sequência que a gente vai seguir obedecendo rigorosamente aquela ordem das setas. Essa será a nossa ordem de energia. Energia. Ok? Agora, a gente observa aqui que a ordem de energia não obedece rigorosamente às camadas da eletrosfera, porque a gente usou aqui essas casinhas da camada 3, depois a gente usou aqui uma camada, uma casinha da camada 4, e depois voltou para a camada 3, e aí a gente seguiu uma ordem um pouquinho diferente, né, da ordem crescente de camadas. Então a ordem de energia é diferente da ordem de camadas. Como é que a gente vai fazer então, professor, para organizar essa distribuição eletrônica na ordem crescente de camadas? Como é que a gente vai colocar essa distribuição em ordem crescente de camadas? Simples. Você vai arrumar todas as casinhas, todos os subníveis da mesma camada, você vai unir, ok? Você vai juntar o único subnível da camada 1, os subníveis da camada 2, os subníveis da camada 3, eu juntei, ó, 3S2, 3P6, juntei com esse 3D10 que veio para cá. E os subníveis da camada 4, eu juntei aqui também na sequência. E, por último, o subnível que eu tinha usado da camada 5. Tá? Essa, portanto, é a nossa ordem de camadas. Ok? A partir daqui, nós conseguimos determinar algumas informações, nós conseguimos extrair algumas informações importantes. Por exemplo, nós conseguimos reconhecer aqui o subnível mais energético através da ordem de energia. A ordem de energia dá para a gente o subnível mais energético. A ordem de camadas fornece para a gente bastante coisa. A primeira delas é o subnível mais externo. Subnível mais externo, que é o último subnível que vai aparecer aqui nessa ordem de camadas. A segunda informação é a camada de valência, que será a última camada que apareceu aqui. Ó. No nosso caso, camada de valência é igual a 5. Ok? Então essa será a nossa camada de valência. E uma outra coisa importante que a ordem de camadas fornece para a gente, e facilita bastante a nossa vida nesse caso, nesse sentido, é que a partir daqui a gente consegue conhecer a distribuição em níveis, ou seja, quantos elétrons a gente colocou dentro de cada camada da eletrosfera. Na primeira camada nós colocamos 2 elétrons, na segunda nós colocamos 8, na terceira nós colocamos 18, na quarta nós colocamos 8 e na quinta nós colocamos 2 elétrons.
Nesse segundo exemplo aqui do ítrio, com o número atômico 39, a gente vai observar aqui a distribuição eletrônica, obedecendo a ordem de energia. Essa é a ordem de energia, ok? E na ordem de energia nós conseguimos reconhecer o subnível mais energético, que é onde para a distribuição eletrônica. Subnível mais energético. Aqui embaixo eu já organizei em camadas. Eu peguei as casinhas, os subníveis da camada 2, os subníveis da camada 3, ó, tá aqui, os subníveis da camada 3, eu já juntei eles aqui. Os subníveis da camada 4, 4S2, 4P6 e 4D1, eu juntei aqui também. Professor, mas pode ficar assim, não tem problema? Não. Não tem problema, porque eu estou só arrumando, em ordem de camada. E o subnível da camada 5 eu deixei aqui sozinho. Quantos elétrons colocamos na camada K? 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 18. Na camada N, 9. E na camada O, que é a quinta camada, colocamos 2 elétrons. Tudo bem? Quantos elétrons aqui, ó, nós colocamos na camada O? 2 elétrons. Qual é a camada de valência nesse caso? Obviamente, é a camada 5, ou camada O. Então, a camada de valência é a camada 5. E o subnível mais externo, 5S2. Beleza? E aí, galera, para encerrar essa parte de distribuição eletrônica, eu vou comentar aqui com vocês como é que a gente faz a distribuição em átomos neutros e em átomos carregados, dotados de carga elétrica. Para fazer a distribuição de átomos neutros, a gente simplesmente segue a ordem do diagrama de Linus-Pauling. Segue aquela ordem das setinhas que você não tem como errar a distribuição eletrônica de um átomo neutro, também conhecido como átomo no estado fundamental. As questões de prova que você pode pegar podem vir com esse conceito aí, com esse termo, estado fundamental, que nada mais é do que o átomo neutro, o átomo com o mesmo número de prótons e elétrons. Por isso que eu dei essa dica aqui, ó, fazer a distribuição do número atômico, porque se ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então não tem por que bater cabeça tentando calcular o número de elétrons de um átomo que está neutro. Para elementos, para átomos que estão dotados de carga elétrica, os íons, os conhecidos íons, nós vamos nos deparar com duas situações. Ou o íon está carregado com carga negativa, ou o íon tem carga negativa, ou o íon tem carga positiva. Ou ele será um ânion, ou ele será um cátion. E nas duas situações você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas para começar a distribuição do íon, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro você faz a distribuição daquele átomo como se ele estivesse neutro. Olha a dica, se liga na dica aí. Ó. Faça a distribuição do átomo como se ele estivesse neutro. E aí é o seguinte, se ele tiver carga negativa, se ele for um ânion, o que você vai fazer? Se você quiser fazer logo direto, professor, o átomo neutro ele tem 20 elétrons. E aí a carga dele é -1. Então quer dizer que na verdade ele tem 21 elétrons. Ele recebeu um elétron, ele tinha 20, ele está com 21 elétrons agora. Eu posso fazer a distribuição eletrônica já direto desses 21 elétrons? Pode, não tem problema. Tudo bem? Então você simplesmente soma os elétrons ali que ele ganhou aos elétrons que ele tinha e faz a distribuição eletrônica de tudo junto. Tudo bem? Agora, para o cátion, não. Para o cátion você tem que ter um pouquinho mais de atenção. O que você deve fazer? Primeira coisa, faça a distribuição eletrônica do átomo como se ele estivesse neutro. Segunda coisa, organiza aí aquela distribuição do cátion em camada. Lembra que a gente já viu essa ordem de camada, né? A ordem que a gente segue no diagrama de Linus-Pauling é a ordem de energia. Mas a ordem, depois que a gente arruma aquela distribuição em camadas, aquela ordem vira a ordem de camada. Então você vai fornecer, vai organizar em camada, e depois que você organizar tudinho, aquela carga lá, aqueles elétrons que ele perdeu, porque ele é um cátion, tem carga positiva, quer dizer que ele perdeu elétron.
aquela carga, aqueles elétrons, você vai descontar, você vai retirar do subnível mais externo. Pô, subnível mais externo e camada de valência, a gente só consegue descobrir mesmo, saber quem é quem, depois que a gente arruma mesmo em camada. Porque na ordem de energia a gente pode se confundir aí entre subnível mais energético e subnível mais externo. Tudo bem?